passando aqui só para avisar você e te convidar para dar aquela conferida básica no Lagoa TV Oficial com 2 Fs no YouTube, se inscrever e ficar por dentro de tudo que rola no município de Lagoa Vermelha e também na região. Esperamos lá! Pessoal, tudo bem? Quer ficar por dentro de todas as novidades da nossa cidade? Segue lá a página do Instagram da Lagoa TV, Lagoa TV Oficial. Até mais! Beleza, galera? Eu tô passando aqui para convidar vocês também a acessarem o nosso site lagoatv.com.br e baixar o nosso aplicativo no seu smartphone e assim você ficar por dentro de tudo que acontece em nossa cidade e região na palma da sua mão. Vem junto! E curta e siga o Face da Lagoa TV, compartilhando as matérias e participando de tudo que é relevante para nossa comunidade. Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Bom dia a todos. Hoje o assunto que vamos abordar aqui no nosso programa é gestão financeira. E por que gestão financeira? A gente sempre pensa no trabalho, no mercado, mas de uma forma que vai se obter lucro, né? E o lucro significa finanças, dinheiro. E para isso eu trouxe uma especialista, né? A Valesca Bueno. Muito obrigada, Valesca, por ter aceito o convite de estar aqui hoje. A Valesca é consultora financeira e fez um mestrado na UPEL, né? Universidade Federal de Pelotas, em economia aplicada. A formação era economia e fez um mestrado na economia aplicada. Tendo uma especialista aqui, né, eu vou, inclusive essa especialista vindo da região, né, de São José do Ouro, eu fiquei assim muito contente de saber que as cidades menores, né, eu que vim de Porto Alegre, a gente sempre pensa assim, puxa, que bom que as pessoas valorizem o conhecimento, busquem a formação, e quando eu te encontrei, fiquei assim muito feliz, e vendo o teu conhecimento, então foi a oportunidade também de compartilhar com todos os telespectadores. Então vamos começar o nosso bate-papo, né? Eu queria te perguntar o que é gestão financeira, né? E de alguma forma, assim, quais são as funções que eu não posso abrir mão quando eu faço a gestão de uma empresa? Certo. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Cristina. Acredito que vai ser de muito conhecimento para nós aqui hoje, porque toda conversa gera uma troca. Dentro da gestão financeira de uma empresa, a gente tem que se preocupar em
analisar, em controlar, em registrar tudo aquilo que acontece dentro da empresa e no dia a dia do dinheiro da empresa mesmo, né? Para saber de que forma a empresa está evoluindo, se ela tem dinheiro em caixa ou não, se as contas da semana seguinte vão ser pagas ou não. Então a gestão financeira ela vem para auxiliar os gestores, né, nesse controle e nessa análise também do que tomadas de decisão, né? Exatamente, no que precisa ser feito. Então tem 3 grandes áreas que a gente sempre vai estar cuidando dentro da gestão financeira de uma empresa, que são os investimentos, né, o que precisa ser feito para inovar, para melhorar um equipamento, uma máquina, aumento de estoque, enfim, N coisas que podem ser feitas. E a gestão de crises, que em determinados momentos, daqui a pouco a empresa pode estar passando por uma situação de dificuldade, então precisa também ter essa gestão de crise e saber como lidar com o dinheiro, o que fazer numa situação que a empresa daqui a pouco vai ficar sem capital de giro e ela precisa pagar os fornecedores, né? Só um pouquinho, Valesca. Eu fiquei pensando da importância de as pessoas terem a consciência de, numa hora difícil, de crise, como tu estás falando, pedir ajuda. Né? Eu vejo, assim, na minha experiência, que as pessoas retardam um pouco esse pedir ajuda, né? De uma assessoria, de uma consultoria que tenha expertise para poder ajudar. Então, eu não sei se passa um pouco pela questão do esse negócio é meu, eu tenho que dar conta, se é uma questão cultural, ou se realmente as pessoas, né, não validam, que pode ter outros conhecimentos que vão ajudar. Não sei, eu queria que tu pensasse também um pouquinho. Olha, eu encontro em algumas situações 2 casos assim com maior evidência, de chamar realmente um consultor no momento em que eu não sei mais o que fazer, e eu não sei mais o que fazer, poderia ter sido evitado, né? Daqui a pouco com um controle um pouco melhor das finanças, de um cálculo de custo que poderia auxiliar para saber se eu estou vendendo meu produto ou serviço com um valor adequado, um preço de venda, né? E ainda essa questão do meu e eu tenho que saber como fazer também vem muito com a questão de alguém vai vir aqui me dizer o que eu tenho que fazer. E aí, em alguns casos, os gestores não conseguem lidar com isso, porque eu sei como é que alguém vai chegar aqui, alguém de fora vai chegar aqui e me dizer o que necessariamente fazer. Então, essa questão acaba sendo também um ponto importante, que influencia. Quais as ferramentas que eu tenho que usar que são imprescindíveis para uma boa gestão financeira? Olha, num primeiro momento, e como eu trabalho com empresas de pequeno porte, microempreendedores, normalmente as empresas não têm um livro caixa. E esse é o carro-chefe das informações financeiras que a empresa vai trazer. Tudo aquilo que foi pago, tudo aquilo que foi que entrou de dinheiro na empresa, que dia entrou dinheiro na empresa, que dia saiu o dinheiro da empresa, porque o livro caixa ele vai trazer informações, por exemplo, que vão auxiliar no contas a pagar. Daqui a pouco numa negociação com o fornecedor, para não deixar todos os boletos no mesmo dia do mês, para vencimento no mesmo dia do mês, porque o teu caixa vai acabar entrando dinheiro no dia 10, no dia 15 e no dia 20, por exemplo. E todas as tuas contas estão para o dia 10. Então, para o dia 10, ou você tem um capital de giro para bancar todas aqueles boletos, aquelas contas a pagar, ou então você vai acabar recorrendo a banco e pagando juro que não necessariamente deveria ser pago, né? Seria só uma questão de ajuste e que, se não se tem esse controle, então a empresa acaba arcando com um custo que não é necessário, né? Dinheiro jogado no lixo. E também, além do livro caixa, muito importante se ter um cálculo de custo certinho para saber se o valor que está entrando de dinheiro na empresa, o valor que está sendo cobrado pelo produto também está arcando com os custos fixos, né? Que normalmente o pessoal coloca uma margem, mas não sabe se essa margem está realmente pagando folha de pagamento, os funcionários, se está pagando o aluguel, a luz, a internet, tudo aquilo que tem de despesa operacional, independente de se a empresa tiver movimento ou não, né? Então, isso também é muito importante, muito importante.
Bom, eu queria pedir um vídeo, né, no próximo momento agora, um vídeo que vai falar de receitas, né? E receitas parece que todo mundo tem, inclusive este vídeo que eu escolhi para passar para vocês agora, foi a minha filha que sugeriu, né? Ela me dizendo assim, mãe, a gente tem que se preocupar, tu te preocupa tanto com a ciência do comportamento, né? Mas olha que legal, né, esse vídeo com as receitas práticas e não só a empresa, mas para a questão pessoal também. E eu escolhi para a gente poder comentar. Ô mãe, dá pra pôr cheque especial nessa receita? Cheque especial, já falei que não pode. Só tem na casa da sua tia, aquela perdida. Cheque especial é muito gostoso. Se a mamãe colocar cheque especial nessa receita, vai todo mundo passar mal. Todo mundo come, só eu não posso comer cheque especial. Saco! 55% para o essencial, 10% para a aposentadoria. Se você não está poupando nada para aposentadoria, me poupe. Sempre quis falar isso. 5% para a educação, 20% para objetivos de curto, médio e longo prazo. E adicione uma pitadinha de 10% para o que você quiser, porque também ninguém é de ferro. Para facilitar esta receita, vou colocar Joaquina. Joaquina é a dona deste bolo e digamos que Joaquina tem um bolo de salário de R$1.000, só para facilitar, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que Joaquina vai fazer no modo de preparo é reservar 30% de tudo que cai na conta. Caiu R$1.000? Tira 300 e manda para um lugar onde ela não consegue mexer. Esses 30% são 10% para aposentadoria, que ela vai colocar numa aplicação de longo prazo, pode ser um Tesouro IPCA 2035, 2045, que vai render juros sobre juros até o futuro, pode ser uma diversificação de investimentos em renda variável ou em bolsa de valores. Os outros 20% desse que Joaquina já tirou quando o salário caiu, servem para aqueles planos de curto, médio e longo prazo. O que significa isso? O que são planos de curto prazo? Até 2 anos. Médio prazo, 2 anos até 6, 7 anos. Longo prazo, planos acima de 8 anos. Você vai ver dentro desses 20% qual é a melhor forma de dividir esse dinheiro. Se você quer fazer uma reserva de emergência, por exemplo, e ainda não tem nada, você pode pegar todo esse 20% e mandar para a reserva de emergência e só começar a investir para os próximos planos depois que a sua reserva estiver pronta. Você também pode, nesse modo de preparo, pegar uma parte maior desses 20% e mandar para a reserva de emergência e uma outra parte menor já ir colocando naqueles seus planos de curto e médio prazo, como viajar, comprar alguma coisa que você queira muito bacana, como um celular novo, por exemplo. I'll be back tomorrow. Próxima etapa, preste muita atenção agora, porque geralmente é aqui que a nora chora e a sogra não vê. 55% de tudo que você ganha vai para o que é essencial. Aí é que está o segredo da receita saborosa do sucesso. As pessoas que conseguem viver com 55% do que ganham, conseguem poupar muito mais e realizar muito mais comprando as coisas à vista e com desconto e sem dar o passo maior do que a perna. O que é essencial? É tudo aquilo sem o qual você, Joaquina, não consegue viver sem. Bom, Valesca, o que tu achasse? Existe uma receita única? Ou será que cada empresa, cada filosofia de gestão tem a sua própria receita? Olha, eu acredito que em cada caso vai ter uma situação diferente. Dentro de cada empresa, vamos ter centros de custos diferentes, a receita vai ser diferente, então isso também, a receita para o sucesso, ela pode ser um pouquinho diferente para cada pessoa, para cada empresa. Nesse caso do vídeo, a Natália Arcuri, ela traz, e ela é uma excelente youtuber, ela traz informações importantíssimas, inclusive para quem ainda
não tem conhecimento sobre investimentos, sobre finanças pessoais. E pega o público mais jovem mesmo. Exatamente, né? Ela traz tudo isso, e nessa receita que ela traz, é uma receita muito boa, muito eficiente, e ela consegue repassar pro indivíduo, né, para a pessoa, aquilo que ela tem que fazer de uma forma simples e se preocupando também com a aposentadoria. Que normalmente as pessoas hoje elas não se preocupam, elas vivem o agora, e acaba que não se tem dinheiro para investir, não se tem dinheiro para nenhum objetivo e não se tem dinheiro para aposentadoria. Então acaba que todo mundo fica esperando pela aposentadoria do INSS no futuro, né? E isso realmente não vai dar certo para a gente manter o padrão de vida enquanto a gente está trabalhando, né? Então, pelo ponto do indivíduo e pelo ponto da questão de responsabilidade social também, né? Porque parece que daí fica na conta realmente do governo, um governo que seja mais paternalista e que tenha que assumir, né, todas essas não conquistas do próprio colaborador ou desse papel que poderia fazer se tivesse um planejamento, né? Exatamente. Fica sempre mais fácil colocar a culpa no outro, né? E a gente tem que assumir essas responsabilidades e saber aquilo que a gente quer para o nosso futuro. Então, se eu quero viver uma vida tranquila, financeiramente falando, eu preciso realmente guardar dinheiro, investir, para que no futuro eu possa manter o meu padrão de vida de acordo com aquilo que eu almejo, né? Ok. Eu queria te perguntar agora sobre o perfil dessa pessoa que trabalha com o financeiro dentro das empresas, né? Eu já tive algumas experiências e parece que fica como o vilão, o malvado. Que perfil é este? Será que existe também um perfil das pessoas que lidam com o financeiro? Então, eu acredito que varia muito. Assim, em algumas empresas se encontra um perfil de ser durão mesmo, eu tenho que cuidar do dinheiro, eu preciso ter dinheiro, mas em alguns casos, principalmente quando a gestão da empresa é feita pelo proprietário e o proprietário tem o conhecimento de fazer o produto ou o serviço, esse financeiro acaba sendo um pouco mais solto. Mais validado. Exato. Né? Então, me parece que quando há uma profissionalização do gestor financeiro, de fato, ele é um pouco mais durão, assim, não tem muito aquela relação paternal, né, de querer ajudar, de coitadinho, faz aquilo que precisa ser feito. Mas quando não se tem essa profissionalização, justamente porque numa empresa pequena isso acaba sendo um pouco mais difícil de acontecer, aí as rédeas correm um pouco mais soltas, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Valesca, eu vou pedir um intervalinho rapidinho e eu já queria que tu fosse pensando sobre essas diferenças dentro dos setores da empresa, né? E se seria contributivo para a empresa ter perfis diferentes das outras áreas, né? De um RH que talvez seja mais voltado para as pessoas, né? E tem um pouco desse rótulo, né? RH parece que não tem indicadores, não visa resultado também, mas prioriza as pessoas, né? E como é que isso acontece, né? Esses perfis com talvez olhares diferentes acaba tendo que trabalhar de uma forma cooperativa, né? Certo. Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Então, Valesca, essa diferença de perfis, né, de olhares, acaba somando ou traz mais conflito para a empresa? Olha, aí existe realmente uma questão de perfil, né? Eu acredito que toda diferença, ela traz benefício. Então, a empresa realmente precisa de perfis diferentes para que eles trabalhem juntos e
possam agregar. Então, o financeiro ele precisa ser um pouco mais controlado, né? E controlador, eu diria também, até para não deixar algumas coisas fugirem do esperado, do planejado. E realmente, em alguns setores, como o RH, há essa necessidade de trazer o lado humano também para que o colaborador ele se sinta realmente parte da empresa e ele trabalhe junto com a empresa, né? E que não haja conflitos de interesses também, que todo mundo possa trabalhar junto. Então eu acredito que perfis diferentes vão trazer também benefícios, mais benefícios do que situações daqui a pouco de perda para a empresa. Okay. Eu queria pedir um outro vídeo para que a gente começasse a olhar para as pequenas empresas, empresas familiares, que é bastante forte aqui na nossa região, né? Perfeito. Fala pessoal, Anderson Fernandes da Tactus. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a falta de capital de giro e o que ela pode significar para a sua empresa, tá bom? Não esquece de curtir já o vídeo meu aqui para ajudar o meu canal a crescer, tá bom? Vamos lá. Eu costumo comparar o capital de giro como o fôlego que você tem para uma corrida. Então, eu não sou expert em corrida, né? Eu faço ali a minha corridinha ali na esteira, mas ainda estou, vamos dizer assim, caminhando nesses aspectos para poder perder um pouco de peso e também ter um pouco mais de qualidade de vida. Mas eu percebo claramente, com toda a inexperiência que eu tenho nesse assunto, eu percebo claramente que o meu ritmo ele vai aumentando conforme eu tenho, por exemplo, ali mais preparo. Isso é fato, né? Não estou contando nenhum absurdo aqui. Mas com o capital de giro da sua empresa é mais ou menos de forma semelhante. Quanto mais você vai alongar a sua corrida, mais fôlego você precisa. Se você não tiver esse fôlego, o que vai acontecer? Você vai simplesmente ficar cansado e você não vai conseguir chegar muito longe. Ou se você, por exemplo, planejar de forma errada a sua corrida, pode ser que você ainda não está muito aquecido, você dá um pique muito mais forte e depois você perde o ritmo e, consequentemente, você vai ter ali problemas para continuar a corrida ou para chegar onde você quer chegar. Com o capital de giro é semelhante. O que acontece com o capital de giro? O capital de giro é o oxigênio da pequena empresa. Então, se você não tem capital de giro, te falta fôlego e você não consegue chegar a lugar nenhum. Ou se você tem um mês onde você precisa ter um capital de giro alto e você não tem, vai te faltar esse fôlego e, consequentemente, você vai buscar esse capital de giro onde? No mercado financeiro. E aí esse capital de giro vai te custar muito caro, porque é um dos maiores custos que nós temos hoje de juros para você poder pegar ali o capital de giro no mercado. Diferentemente se você compra um produto, se você compra uma máquina, onde você consegue ter uma diminuição na sua taxa por conta de você ter um bem atrelado àquilo ali. Então normalmente aquele bem pode ficar ali como garantia para você então fazer os pagamentos. Diferentemente do capital de giro, né? Que garantia que o banco tem, né? Você vai assinar como avalista, aí vai pro vinagre o nome da empresa, o seu nome e pronto, acabou. O banco não vai receber esse dinheiro de uma forma tão simples assim. Por isso te custa muito caro esse capital de giro. Então, muito cuidado. Olhe para a sua empresa como se você estivesse numa corrida. Então, se você quer perpetuar a sua empresa, você está numa maratona de longo prazo, você vai levar muito tempo para terminar aquela maratona. A nossa maratona, de uma certa forma, é para não acabar nunca, né? Ou seja, eu estou há mais de 20 anos como empreendedor e quero ficar mais 20 anos, sei lá, até onde eu aguentar. E assim vai. Ou, de repente, já projetar a empresa para meus filhos, enfim, fazer perpetuar o negócio. Agora, eu preciso olhar para a corrida como um todo. E eu preciso entender qual é a minha necessidade certa de capital de giro, tá bom? Se você não conseguir ter esse conceito, você com certeza vai ter problema. Então, esse é o recadinho de hoje nesse vídeo aqui, um vídeo rápido para você, falando sobre capital de giro, para você entender a importância de tudo isso. Se você ainda não sabe mais sobre isso, você precisa se informar mais. Aqui no meu canal você encontra bastante coisa para ajudar a sua empresa a ter uma gestão melhor. E também você... Então, Valesca, nós sabemos que as empresas familiares, quase que na sua totalidade, acabam tendo como única renda o capital da sua empresa, né, para seu sustento. Como é que as pessoas vão conseguir, vão ter a consciência de reservar, de se organizar, de planejar para um capital de giro? Será que as pessoas conseguem, né? E qual seria a dica de poder reservar um valor para o capital de giro? Né? Normalmente
E a pequena empresa, ela começa sem um capital de giro. Na maioria dos casos, ela começa sem capital de giro. Então, ele tem que ser construído ao longo do tempo. E esse capital de giro vai ser realmente um valor que ele vai ficar disponível para trabalhar esses pagamentos que existem ao longo do mês, né, e ao longo dos meses, para que a empresa realmente não pague juro e nem precise buscar esse capital de giro no mercado. Porque pagar juros não é a coisa mais interessante que a gente pode fazer hoje em dia, né? Os juros no Brasil, eles são realmente muito altos. A dica que eu deixo é você, empresário, que é o proprietário da empresa, que trabalha na empresa, crie um salário. Não retire um valor hoje, outro amanhã, hoje eu preciso pagar uma conta, amanhã eu preciso pagar uma loja, amanhã eu quero viajar, e vai retirando dinheiro do caixa da empresa, porque isso é um maior furo, a maior doença, normalmente, do financeiro de uma empresa, são essas retiradas que são feitas normalmente pelos proprietários. Então, a dica é, cria um salário. Esse salário ele já tem um nome, que se chama Prolabore, e esse Prolabore ele tem que ser fixo, ele tem que ser mantido e ele precisa ser cuidado com rigorosidade. O que eu indico também? Eu criei um Prolabore, estipulei um valor de salário para mim, né, como proprietária, empresária. Nesse mês eu acabei gastando um pouco mais. Então, o mês que vem o seu salário vai ser menor, né, para equilibrar. E trazer aquela receita do sucesso para as finanças pessoais, para que esse Prolabore não fique sempre maior, porque ele fique realmente naquele patamar que foi estipulado e a empresa possa ter fôlego de criar esse capital de giro, sem prejudicar, claro, a vida financeira do empresário, né, como pessoa física, mas que a empresa também possa guardar esse valor e ter esse capital de giro para situações eventuais. Então, eu diria que hoje, dado o momento econômico que foi passado nesses últimos 2, 3 anos, hoje o maior desafio das empresas é voltar a ter capital de giro. E para saber exatamente qual o valor de capital de giro que a empresa necessita, existe um cálculo. E esse cálculo, ele pode ser feito dado outras variáveis, outras informações que a empresa tenha, e aí a empresa pode ter essa certeza de que, bom, é esse o capital de giro que eu preciso. Se eu tenho um valor a mais do que isso, eu posso também fazer um investimento com segurança, né? Então, alguns cálculos econômicos estão aí para nos ajudar dentro da gestão financeira da empresa. Então, a principal dica seria um Prolabore sustentável dentro da empresa. Exatamente, exatamente. Também não dá para colocar um Prolabore que seja 30% da renda da empresa, do faturamento da empresa, né? Bom, então eu vou criar um Prolabore de R$30 mil e a minha empresa fatura 50. Não dá. Não vai ser sustentável, né? Ok, mas e nas empresas que eu tenho sócios com famílias diferentes, né? Ou talvez mesmo dentro da própria família, 2 irmãos que tiveram condições, experiências de vida diferentes, né? Perfeito. Pela sua trajetória profissional, enfim. Como é que um coordenador financeiro, a pessoa responsável pelo financeiro, deve se posicionar quando existe essa diferença na cabeça dos sócios? Olha, aí realmente é uma questão pessoal, né? Muitas vezes de conflito pessoal, porque ali eles vão ter que se sentar, os 3, né, ou os 4, enfim, quantas pessoas forem da empresa, né, donos, proprietários da empresa, e junto com o gestor para estipular, olha, isso aqui é sustentável e isso não. Embora a tua trajetória tenha sido, de repente, de um ganho maior, a realidade da empresa hoje é essa, e se a realidade mudar, bom, aí nós podemos melhorar os valores, né, mas há essa questão de cuidar e manter adequado esse valor de Prolabore é realmente muito importante. Eu queria falar agora sobre a diferença entre a educação financeira e a questão da educação econômica, né? E para isso eu queria pedir mais um vídeo que eu separei para a gente poder comentar. Agora eu quero falar um pouco da educação econômica, sobre assuntos de economia. Aí você vai achar, vem um cara que é professor de economia e vai falar que a economia é muito importante. Claro, né?
mas não é verdade. Aqui a nossa ênfase, e eu estou aqui para ajudar você a entender os conceitos, às vezes aquele jargão complicado, os conceitos complicados de uma maneira simples, porque é muito importante que você tenha educação econômica, entenda como o mundo funciona, entenda quando você abre o caderno do jornal, no jornal você entender o que aquele cara está falando quando ele fala que o Banco Central precisa subir os juros porque a inflação está alta. Então, o nosso objetivo aqui é tornar as coisas mais simples. E educação econômica é diferente de educação financeira. Educação financeira já é uma outra parte, bastante importante também, mas que não vai ser coberto para a gente aqui. A educação financeira é ensinar a pessoa, olha, como é que eu faço para diversificar minhas aplicações? Como é que eu faço para poupar hoje, para minha aposentadoria? Aonde que é melhor investir? Nesse fundo ou naquele fundo? Como eu faço uma programação de financeira, dado que eu estou planejando viajar para fora do país daqui a 2 anos? Eu compro dólares agora, compro depois? Esses assuntos são... A bolsa, como a bolsa opera? Eu quero entrar na bolsa, eu consigo ficar rico ganhando na bolsa? Então, às vezes as pessoas acham que a bolsa é um lugar que todo mundo fica muito rico, mas não entende que tem riscos maiores quando a taxa de retorno também é maior. Então, esses são os temas abordados pela educação financeira. Então, Valesca, qual é a diferença entre a educação financeira e a educação econômica? Assim como ele colocou muito bem ali no vídeo, a educação financeira ela vai tratar basicamente sobre as finanças da pessoa, né? Sobre como fazer com aquele salário que ela ganha, como guardar esse dinheiro para o futuro, como nós havíamos falado antes, aposentadoria, objetivos, como investir esse dinheiro, onde investir esse dinheiro. E a educação econômica é basicamente a gente entender como a economia funciona. E aí ela não está necessariamente em saber investir. Ela está em saber como o mercado está se comportando e o que isso vai influenciar no meu dinheiro, nos meus rendimentos, nos investimentos que eu vou fazer. Então, a educação econômica, ela vai trazer para nós informações como o que é a taxa de juros e por que a taxa de juros sobe, por que ela cai e o que essa taxa de juros vai influenciar no meu financeiro, se eu for pegar um empréstimo, como é que vai estar essa taxa. Então, tudo isso está atrelado à taxa de juros. Essa taxa de juros também vai estar atrelada à inflação e por isso é importante a gente saber esses termos econômicos. O que é a inflação, o que é a taxa de juros, o que é a Selic, que a Selic é a taxa de juros do Brasil, hoje vigente. Também é importante saber câmbio, entender o câmbio, por que o dólar sobe, por que ele cai, sabe? Essas questões econômicas de você assistir o jornal e entender o que está sendo falado lá e por que aquilo é importante para mim. Em alguns momentos em que o dólar aumentou muito, muitas pessoas diziam, mas isso não vai influenciar na minha vida. Vai diretamente, vai influenciar no valor que você paga pelos produtos no mercado, vai influenciar pela gasolina, pelo diesel. Então, tudo o que for relacionado com o mercado econômico também vai estar relacionado com a gente, né, com o nosso dia a dia, mas de forma separada para entender o que é educação financeira e o que é educação econômica. Porque a educação financeira, eu diria que é o princípio, né, e depois que você entende a educação financeira, você parte para a educação econômica para saber como aquilo vai afetar também no dia a dia. Eu posso entender a questão da educação econômica como uma ciência de comportamento mesmo. Também. E também as questões de mercado, né? Como o mercado se comporta dado algumas situações que acontecem no mundo, no Brasil também. As influências disso. Exato. Eu queria pedir mais um intervalinho e a gente volta falando. Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider.
Valesca, a economia comportamental, ela acaba influenciando, então, o nosso dia a dia, né? E o que eu poderia entender pela questão da economia comportamental, sabendo que já houve até um prêmio Nobel, né, na área da economia recentemente, o que isto vem agregar para as pessoas, o porquê que este pensar tem que fazer parte realmente do nosso dia a dia? Certo. A ciência econômica, ela é de certa forma complexa e muito voltada para se o indivíduo age assim, acontece isso. Então, nessas questões de se acontece isso, é por isso, a economia comportamental ela vem para quebrar um pouco a ciência econômica da forma como ela vinha sendo estudada antes. E nesse prêmio Nobel ele traz também a questão de tomada de decisão, porque o indivíduo ele é complexo. O indivíduo ele toma decisões às vezes voltadas em função de questões que ele traz de casa, em questões que ele traz da família, de cultura. Então a economia comportamental ela vem para trazer e explicar essas ações do indivíduo complexas, né, de um indivíduo complexo e as escolhas que ele toma dado as situações que ele vive. E nesse caso da questão da tomada de decisão, existem vários efeitos que acabam sendo considerados, eu diria assim, pelo indivíduo quando ele toma uma decisão, inclusive financeira, né? Então, tu estás me dizendo que a questão do funcionamento familiar, essa dinâmica da própria cultura que nós estamos inseridos, influencia a economia e não a economia influencia? Ou os dois, influencia, a economia influencia no comportamento, na cultura e vice-versa? Eu diria que sim, que há uma correlação aí de que a economia influencia o comportamento do indivíduo e também o contrário. Porque o que é que acontece? Normalmente a gente está inserido num mercado com publicidade, com propaganda, com N fatores que vão nos influenciar a consumir ou não, né? Normalmente nos influenciam a consumir. E a economia como um todo, ela vai também influenciar o indivíduo no seu consumo, dado taxa de juros, inflação e todos esses parâmetros que vêm da economia, da educação econômica e que vão realmente influenciar. Às vezes, inconscientemente, né, a pessoa toma uma decisão em função de uma variação econômica. Por exemplo, se a inflação acaba baixando, que a gente não vê muito por aqui, existe um movimento de mercado para consumir mais. Se a inflação sobe, e que normalmente é o que a gente vive, né? Quando a inflação sobe, acaba que as pessoas, em dados momentos, se a sua renda continua a mesma, elas vão ter que fazer algumas escolhas, algumas trocas. E na economia a gente estuda muito sobre a questão da substituição. Então, você substitui um produto que num determinado momento ele é um valor maior para consumir um bem inferior, né, que tenha um valor agregado menor e que vai te dar a satisfação parecida com aquele outro bem. Bom, eu queria te agradecer muito, né, Valesca. Eu acho que a gente está falando de um assunto extremamente importante para todos, que não são muitas pessoas que se autorizam, né, a falar que é sobre economia, e principalmente uma mulher, né? Então estou muito satisfeita, queria te agradecer muito, queria te dizer que eu vou te convidar novamente para a gente resgatar outros enfoques, né? Inclusive como é que a gente poderia trabalhar isso com as crianças nas escolas, né? Eu acho que vem aí uma nova geração querendo ter um olhar multidisciplinar, mas tendo muito mais consciência do seu papel na sociedade, na vida, na economia, e para isso a gente precisa buscar informação, né? Com certeza. Então realmente eu achei assim, extremamente didática a tua fala, né, para um assunto tão complexo. Queria te desejar muito sucesso para a tua consultoria, né, VB, consultoria financeira.
E fica o convite, então, para que tu retorne aqui num outro momento. Te dou esses minutinhos finais para te poder falar o que tu achares importante. Perfeito. Agradeço o convite, Cristina. É uma honra estar aqui compartilhando contigo esse momento. Acredito que nesse momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, as pessoas estão mais abertas a falarem sobre finanças, a falarem sobre dinheiro, né? E trazer isso realmente para a escola, para as crianças, é uma bandeira minha já há muito tempo, e acho extremamente importante que nós tenhamos as nossas crianças instruídas sobre como usar o dinheiro, o que fazer com ele, até para elas não se tornarem adultos frustrados. A gente vê muito por aí, inclusive na consultoria, eu encontro diversas pessoas frustradas, depressivas, exaustas, simplesmente por questão financeira. E essa não deve ser a nossa preocupação, né? A gente tem tantas questões pessoais para tratar, então acredito que a educação financeira vindo na escola, ela vai realmente ajudar, contribuir para adultos melhores. Agradeço realmente a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui e que bom poder compartilhar com vocês o meu conhecimento também, né? Obrigada. Um bom domingo a todos. E até o próximo domingo com um assunto que vocês vão gostar bastante, né? Eu estava há horas preparando falar sobre as mídias sociais, a influência no mercado de trabalho, e esse será o tema abordado no próximo domingo.